Boa tarde, povo de Deus, bom dia ou boa noite, a hora que você estiver vendo esse vídeo. Iniciando mais essa live para a honra e a glória de Deus, nesse dia chamado hoje. Vamos engrandecer o nome do Pai nesse dia chamado hoje. Se você puder, louve conosco, se não, fique em espírito de oração. Aleluia, glória a Deus. Sinta a presença do soberano Deus das nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Toda honra, toda glória para ti, Pai. João viu milhares de anjos e voava ao redor do trono, e voava ao redor do trono, e voava ao redor do trono de Deus. João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais semelhante ao Filho do Homem, e era este homem, era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. João viu e não mais podia suportar todas essas maravilhas preparadas para os seus filhos. Herdará todas essas bênçãos quem vencer. João viu, eu também espero ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso a vida eterna nos concedeu. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tudo veja. Aleluia, glória a Deus. Perseverarás até o fim, receberás a coroa da vida. Aleluia. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tudo veja. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tudo veja. João viu. Aleluia, glória a Deus.
Santo é o nome do Senhor. Iniciando mais essa live, para a honra e a glória do Pai se exaltada. Você que tem sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, pega ela aí para nos acompanhar. Que o Senhor vai falar conosco através da sua palavra. A palavra de Deus hoje se encontra em Jeremias. Jeremias capítulo 18, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Jeremias 18, 1. Quem encontrar, diga glória a Deus. Quem não encontrar, diga misericórdia. Assim diz a palavra do Senhor nesse dia de hoje, para o seu coração e para o meu coração. Palavra que foi dita a Jeremias, da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Palavras que foi dita da parte do Senhor para Jeremias. Levante-se e desça a casa do oleiro. O Senhor mandou Jeremias levantar e descer até a casa do oleiro. Por quê, meu irmão? Porque Deus tinha algo para falar com Jeremias. Mas ele descendo. E o Senhor tem algo para falar conosco quando nós descemos em sua presença. Eita glória! Quando você desce na presença do Senhor, você vai escutá-lo. Mas quando você quer altivez, olha aqui para mim, preste atenção, altivez você não escuta o Senhor. E você escuta o Senhor aonde? Em sua palavra, na sua verdade. Ele chamou Jeremias para descer a casa do oleiro. Quantos não querem descer a casa do oleiro, né, meus irmãos? Quantos não querem ir lá falar com o papai? Não querem prestar atenção em papai? Não querem ter intimidade com o pai? Preferem ter intimidade com as coisas do mundo. Mas com o pai não quer. Hoje muitos não têm mais reverência para com o pai. Mas com as coisas do mundo querem tudo. Mas descer a casa do oleiro, depois fala assim: ah, Deus, você não me enxerga, Deus. Como Deus vai te enxergar se você prefere mais o mundo do que a Ele? Se você não desce na olaria do Pai, como você quer que o Pai venha te ouvir? O Senhor ouve os seus filhos quando o quê? Obedece a Ele. Quando obedece, é como eu digo, não tem problema, porque o Pai está assim, ó, com o ouvido assim, ó, inclinado para nos ouvir. Você quer ser ouvido por Deus? Desça na casa do oleiro. Fale com Ele. Ele está com o ouvido atento a te escutar, a nos escutar. O que o Senhor fala em sua palavra para nós? Tudo que me pedis em oração, crendo, receberás. Não é assim que Ele fala? Então nós temos que crer. Então nós temos que pedir em oração. Então para pedir em oração temos que descer. Tem que ajoelhar na presença do Pai. Quantos não querem ajoelhar na presença do Pai? Eu ficava reparando uma coisa na igreja, quando eu estava indo na igreja, chegava um, chegava outro, eram pouquíssimos que se ajoelhavam para orar. Muitos já chegavam, já sentavam, cumprimentavam, aquele trem e oravam. Muito pouco. Por quê? Não queria descer na olaria de papai. E preste atenção, meu irmão, minha irmã. Você quer algo de Deus? Desça em sua presença. Porque Deus faz quando descemos a casa do oleiro. Porque entendemos quem trabalha o vaso. Eita glória! Quem trabalha o vaso é o oleiro, não é? Não é o vaso que trabalha o oleiro. É o oleiro que trabalha o vaso. É dessa maneira. E o Senhor quer trabalhar tantos filhos seus. Mas quantos não têm dado lugar para Ele? Acho que dar lugar é ficar batendo palma, pulando e girando. Isso não é dar lugar para Deus. Isso é fazer parte do círculo gospel. Porque dar lugar para Deus é você ter intimidade e falar com o Pai. Aonde você estiver, se você não puder dobrar os seus joelhos, você vai fechar os seus olhos e vai falar com o Senhor. Porque tem pessoas que muitas das vezes têm uma dificuldade de dobrar o seu joelho. Porque tem algum problema, mas aquele que não tem pode dobrar e falar com o Pai, não é verdade? Então desça a casa do oleiro, que o Pai está com os seus ouvidos atento a vos escutar. O Senhor, mais que ninguém, meu irmão,
Senhor, mais que ninguém, meu irmão, minha irmã, quer atender o seu pedido. Mas e você? Tem pedido para Ele? Ele quer ouvir da tua boca. Se você não falar com Ele, não adianta. O Senhor fala assim em sua palavra: o meu povo não recebe porque pede mal. Você já reparou o que o povo pede? Senhor, quer ficar rico. Senhor, quer aquela mansão, que fazendão. Deus pode fazer, meu irmão, ele não tem problema em fazer milagre. Só que pede mal. Você tem pedido pelo seu irmão que está necessitado? Quando você pede pelo seu irmão, você está fazendo para Deus. Quando você pede só para você, você não está fazendo para Deus. Sabia disso? Então não peça mal. Fala para o Senhor: Senhor, visita aqueles que estão no hospital. Senhor, visita aqueles que estão debaixo do viaduto. Senhor, visita aqueles que estão necessitados nesse momento de um alimento. Senhor, visita aqueles que estão passando fome lá na África. Começa a pedir bem para o Senhor, para que Ele venha realizar. Muitas das vezes o homem, a mulher fica pedindo: Senhor, quero isso, Senhor, quero aquilo. Ei, o Senhor faz no tempo oportuno dele. Mas o meu povo não recebe porque pede mal. Não quer descer na casa do oleiro. Você quer receber? Desça na casa do oleiro. Primeiro o oleiro ensina. Depois que você aprender, você começa a descer na casa do oleiro. Porque ele vai te escutar. Quantos não têm mais intimidade com o papai? E vive falando assim: Deus me usa. Não. É muitos que têm usado a Deus como se Deus fosse um qualquer. Deus não é um qualquer. O Senhor tem que ter reverência. Vocês lembram lá no passado, na época de Moisés, na época de Davi, quando se chegava algum rei, o que tinha que fazer? Ter reverência, porque senão era morto, né? E hoje quantos não tem reverência com o rei dos reis? Muitos não têm reverência com o rei dos reis. Chega e acha que Deus é um coleguinha dele, uma coleguinha dela. Ei, Deus não é coleguinha de ninguém. Deus é rei dos reis. Trate Deus com reverência, não de qualquer maneira. Desci a casa do oleiro e ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso segundo lhe pareceu. Então, Jeremias desceu à casa do oleiro e o vaso se estragou na mão do oleiro. O vaso estragou aonde, meu irmão? Na mão do oleiro. Então, se estragou na mão do oleiro, o oleiro que faz o vaso, certo? Se estragou na mão dele, ele pode consertar, ele quebra e faz de novo. E assim nós, na presença do Senhor, se você, por algum motivo, se estragar, o Senhor te quebra e te faz de novo, um vaso novo. Porque o Senhor fala assim: posso fazer de ti um vaso novo em minhas mãos. Se não tiver conforme eu quebro e faço de novo. Faço um vaso mais bonito, mais vistoso para minha presença, para me agradar. Mas desça em minha casa, porque eu sou grande e poderoso, para trabalhar os meus vasos em minha presença. Tem muitos vasos rodando por aí, esquecendo de descer na minha casa. Eu sou o oleiro da tua vida, só eu posso trabalhar, você vaso meu. Se não tiver conforme o meu querer, eu te quebro e te faço de novo, um vaso novo em minha presença. Vaso de ouro sou eu, seu Senhor. Vaso de madeira apodrece, mas vaso de barro que são vocês eu posso quebrar, se não tiver conforme o meu querer, fazer um vaso novo,
em minha presença. Ei, vaso, olha para cima, entenda de onde vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor quando desce na casa do oleiro. Eu sou o oleiro da tua vida, nunca perdi o controle. Eu estou a te trabalhar em minha presença. Se tiver uma rachadura, eu quebro e faço de novo. Se não tiver conforme eu quero, eu te modelo para ficar do jeito que me agrada. Vaso, só pode ficar do jeito que agrada o Senhor. Só do jeito que agrada o Senhor, que é a melhor maneira. Então Deus quer te fazer um vaso novo nesse dia de hoje. E Ele coloca renovo em tua vida, renovo para te renovar as suas forças, para te renovar a presença dEle. Entender que Ele é grande, Ele é poderoso e que você tem que descer na casa do oleiro para Ele te renovar todos os dias. Ele da glória. Jeremias desceu na casa do oleiro e viu o oleiro trabalhando em vaso. O oleiro que sabe trabalhar o vaso, meu irmão. Coloca uma pessoa que não é o oleiro para trabalhar o vaso vai ficar todo estragado. Porque ele não tem habilidade com vaso. E quem tem habilidade com vaso, meu irmão, é Deus. Pegou a visão? Deus tem habilidade de trabalhar o vaso. Então deixa Deus te trabalhar. Aleluia. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez este oleiro? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. O Senhor falando: será, casa de Israel, que eu não posso fazer com vocês como o oleiro fez? Pode. Ele pode fazer. Se preciso for, Deus faz. Deus quebra o vaso para refazer. Ei, olha aqui para mim. Preste atenção. Olha aqui, ó, vem cá. Qual que é a matéria-prima do vaso? É barro. Certo? Então o barro dá para ser modelado, né? E ele vai ser modelado pelo oleiro. Então o oleiro, se preciso for, ele quebra um pouquinho mais, ele aperta um pouquinho mais, mas aguente o processo de Deus. Porque o processo de Deus trabalha o vaso. Muitos vasos, muitas das vezes, não têm suportado o processo de Deus. Estão apressados. E o vaso, ele precisa ser trabalhado por inteiro, de cima embaixo, não é verdade? E o homem também. E a mulher também. Tem que ser trabalhado de cima embaixo. Então é hora de entender que deve descer na casa do oleiro para que Deus venha te trabalhar, vaso. Muitas das vezes não entende muitas coisas porque não está deixando de ser trabalhado por Deus. Age da sua maneira. E a maneira do Senhor é melhor. Porque da maneira do Senhor é perfeito. Da maneira do Senhor é agradável. Então entenda, ó, tá vendo isso aqui? Estrela é só no céu. Estrela é no céu. Na terra tem vasos de barro para ser modelado pelo Senhor. A estrela que tem que brilhar é Deus. Aqui é vaso sendo trabalhado por Deus. Então aceite o trabalhar de Deus em tua vida, para que possa viver o propósito. Porque não pode se viver o propósito se não deixar Deus trabalhar você, vaso. Porque é só Deus te trabalhando para você viver o propósito. Porque tem pessoas que é assim, ó. Eu não vi nada. Eu já vou lá pro mundo. Ei, Deus não vai fazer nunca na hora que a gente quer. Ele vai fazer no dia e na hora que Ele quer, na hora oportuna dEle.
Não é o vaso que manda em Deus. Pega essa visão para a sua vida, meu irmão, minha irmã. O vaso não manda em Deus. Deus é o oleiro. O oleiro que manda no vaso. Deus é o cabeça. Certo? E o restante das pessoas é o quê? Os membros. Quantos não entendem isso? Que Deus é o cabeça e nós somos os membros. E a orelha, tem muitos, achando que a orelha passa a cabeça. E não passa. Só de burrinho. Porque Deus é o cabeça. Então Ele manda no restante dos membros. Aleluia. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para arrancar, derrubar, destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava em fazer. Então o Senhor falando, se uma nação ou uma pessoa, na verdade, meu irmão, se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor também se arrepende do mal que Ele iria fazer. Porque tem uma parte na Bíblia que fala assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Então, para o Senhor sararmos, tem que haver o arrependimento. Não é verdade? Tem que deixar o oleiro trabalhar o vaso. O oleiro trabalhando o vaso é melhor, porque o oleiro sabe como fazer. Deixa o Senhor te trabalhar. Feche os teus olhos e fala assim, Senhor, eis-me aqui, trabalha-me. Eu sou vaso teu. Eu sei que o Senhor é vaso de valor, eu sou vaso de barro, mas eu quero ser trabalhado por ti. Porque quando você aceita ser trabalhado pelo Senhor, fica mais fácil. Porque quantas pessoas vai para a igreja e não aceitou ser trabalhado pelo Senhor? Vive nos seus pensamentos. Quantas pessoas ouvem a palavra aqui, não aceita ser trabalhado por Deus? Vive na sua natureza ruim. Ei, o Senhor nos chamou para ser vaso na presença dEle. Mas vaso que, se preciso quebrar, Ele quebra e faz de novo. Porque Ele é Deus. Quando o Senhor nos chama para a sua presença, Ele fala assim, agora eu te chamei, filho. Agora eu te chamei, filha. Você é nova criatura em minha presença. Não seja aquela velha criatura. Deixe o Senhor te quebrar, se preciso for, para te refazer, para que você venha ser um vaso novo na presença dEle. Um vaso vistoso, bonito, aonde não vai ter rachaduras, aonde não vai estar quebrada, aonde vai olhar assim e vai falar, que vaso lindo, que vasa linda. Mas para a honra e a glória de Deus, ser um vaso de valor para a honra e a glória de Deus, para isso tem que descer na casa do oleiro, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Porque se você deixa Deus te trabalhar, você vai falar assim, agora eu entendi o que Deus queria me dizer, que eu devo ser um vaso de valor na sua presença, fazendo a sua santa vontade, o seu santo querer, entendendo que se você continuar sendo a velha criatura, muitas das vezes, do jeito que você achava que era certo, você não vai entender que a nova criatura que Deus quer te tornar é mais agradável para você e para Ele e para todos que estão à sua volta. Porque se tornar nova criatura, vai entender que Deus, Ele não quer o seu mal, Ele quer o seu bem. Por isso que o Senhor vem trabalhando nos vasos. Porque imagina aqui comigo uma coisa, olha só. Você continua revivendo a velha criatura, aí todos reconheciam a sua velha criatura, aquela pessoa enjoada, assim, não sei o quê. Você quer ser visto desse jeito?
Ou você quer ser visto, nossa, como aquela pessoa foi transformada por Deus? Está mais bonita, está mais radiante, está mais elegante, está mais vistosa. Aleluia. Eu creio que você quer ser visto assim, né? Fala, nossa, você está diferente, tem um brilho diferente em você. Aí você vai virar e falar assim, é o brilho do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, para você obter esse brilho do Espírito Santo, você deve deixar Ele trabalhar-te. Porque Ele sim deixa o vaso tinindo, conforme o querer dele, para brilhar. Brilhar e não vai fazer plim-plim, mas vai brilhar. Brilhar na presença do Senhor não é você ser conhecido mundialmente. Você brilhar na presença do Senhor é no anonimato, quando ninguém está te vendo. Mas o Senhor está assim, eita vaso meu, eita vaza. Isso mesmo. Vou continuar te trabalhando, vaza, mas para a minha honra e para a minha glória. Porque tudo é para a honra e a glória de Deus, não é verdade, meus irmãos? Então entenda que é para a honra e a glória de Deus ser exaltada em nossas vidas. Por isso o Senhor trabalha em nós, em sua presença. Pede para Ele o que queres, que Ele faz. E pedes o que queres, o Senhor fala, e eu farei. O que você quer? Fala com Ele. Mas fala com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Somente através da fé pode agradar ao Senhor. O Senhor nos ensina que todos os heróis da fé, eles venceram tendo fé, acreditando. Passou por momentos difíceis? Sim. Mas venceram através do quê? Da fé. Pegou a visão de Deus? Ele quer que você tenha fé na presença dele, mesmo que seja uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas que você tenha fé, que você acredite nele, para que possa alcançar os seus objetivos. Desça a casa do oleiro, deixe o oleiro te trabalhar, para deixar do jeito que ele quer. Porque o Senhor, uma hora, Ele chega com a resposta que deseja o seu coração. Mas não esqueça de uma coisa. O Senhor chega com essa resposta, mas não é no dia que você quer, não é na hora que você quer, mas é na hora oportuna dele. A hora oportuna dele é a hora perfeita. Entendeu? Sara pediu para o Senhor o seu Isaac. Mas ele chegou quando? Na hora oportuna. Na hora oportuna do Senhor, que Ele quis fazer. Ele sempre vai chegar na hora oportuna dele. Porque quando Ele chegar, você vai falar assim, eita Deus tremendo, fez perfeito. Melhor do que imaginava. Fez perfeito. Porque Ele sabe como fazer. Ele sabe como trabalhar o vaso para receber. Porque um vaso, para ele receber as flores, ele não vai receber de qualquer jeito aquelas flores, né? Porque vai ficar feio. O vaso tem que ser trabalhado, né? O vaso vai ser trabalhado para as flores estar dentro dele, não é verdade? Porque você vai colocar um vaso feio na sua casa? Acredito que não. Você quer colocar um vaso bonito, né? Então, deixa o Senhor trabalhar para que você possa entender o que Ele está fazendo em sua vida. Jeremias, quando desceu a casa do oleiro, ele entendeu o que Deus queria dizer para ele. Era como se Deus estivesse falando assim, Jeremias, desça a casa do oleiro, que lá você vai entender o que eu estou falando para você.
Você é o vaso e eu sou o oleiro. Eu sei como trabalhar, você que é o vaso. É o Senhor falando para nós. Vocês são o vaso e eu sei trabalhar vocês. Se não tiver conforme eu quero, eu vou quebrar e vou fazer de novo. Vou fazer um vaso novo. Mas o vaso não manda em Deus. É Deus que manda no vaso. Porque Ele que é o oleiro. Você já viu algum vaso se fazer sozinho? Quem faz o vaso? O oleiro, não é verdade? Então como que o vaso pode querer mandar no oleiro? Não pode. O vaso recebe a ordem do oleiro. O oleiro gira para lá, gira para cá, ajeita aqui, ajeita ali, e sai aquele vaso e aquela vaza vistosa do Senhor. Bonita e bonita, para a honra e a glória de Deus. Amém? Amém. Até aqui falou o Senhor, a paz do Senhor a todos. Amém, amém e amém. E até a próxima live, para a honra e a glória do Pai. É forte, Brasil!